A Casa Feego apresenta Seminário: O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Uma coprodução com o GEAF. Então, a gente vai começar com a pergunta do Livro dos Espíritos, a 115, a resposta que os espíritos deram, né, a Kardec, sobre os espíritos, quando eles dizem assim: os espíritos foram criados simples e ignorantes, ou seja, sem saber. Eles crescem gradualmente até chegarem progressivamente à perfeição, através do conhecimento da verdade que brota das experiências múltiplas. Então, já bem no início do Livro dos Espíritos, Kardec já começa, então, a nos passar informações, nos levando justamente ao que a gente vê, às vezes, escrito dentro da própria literatura da codificação, o dogma da reencarnação, né? Dentro da doutrina espírita, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita, é a reencarnação. Nós realmente só podemos nos dizer espíritas se aceitamos e acreditamos nesse processo progressivo, né, de encarnações, à medida que a gente sucede essas encarnações e vai adquirindo, então, justamente, através do conhecimento, né, e das experiências, a gente vai chegando a níveis mais e mais, vamos dizer, melhorados espiritualmente. E a gente começa também lembrando a todos aqui que os dois pilares do processo reencarnatório são a justiça e a misericórdia divinas, né? Sem isso, né? Sem a gente entender a reencarnação, se a gente nos levar simplesmente a aceitar a vida, digamos assim, uma única existência para o espírito, fica muito difícil da gente aceitar a justiça divina e a misericórdia desse Pai maravilhoso. Então, esses dois pilares são o braço que salva, que é a misericórdia, né, de Deus com sua criação, e a ação que retifica, que é a justiça. Esse Pai nunca vai deixar de nos acompanhar, de nos ajudar, e muito menos de nos amar, mas ele nos deixa claro que nós sempre vamos ser responsáveis pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, pelas nossas decisões. Então, nas primeiras reencarnações dos espíritos, né, a gente sabe que as almas, nem todas elas têm a mesma idade, porque nem todas essas almas caminham, né, para a perfeição com o mesmo passo, com o mesmo ritmo. Nem todas essas almas sobem com o mesmo passo, os seus estádios evolutivos, né? Umas por estarem na ignorância ainda, no estado de ignorância sem saber, e outras pelo desinteresse de progredirem, né? Mas entre esses dois extremos, entre essas almas ainda ignorantes, né? Com desconhecimento total das coisas, e essas almas já totalmente já desenvolveram a sabedoria em si, né? Existe um miolo onde a gente se encontra nele. Todos nós, da humanidade terrestre, ou quase todos, que habitamos o planeta Terra na forma encarnada, não mais como espíritos desencarnados, não ainda, mas na forma encarnada, todos nós estamos nesse meio entre as primeiras encarnações e as encarnações finais, quando nós vamos, então, subir esse patamar de espíritos para espíritos superiores, espíritos puros. Então, a gente se encontra, nós sabemos que estamos num planeta de provas e de expiações, então, todos conseguimos andar com um passo mais ou menos nisso tudo, às vezes paramos, às vezes simplesmente ficamos inativos, paralisados em algum ponto, mas inexoravelmente nós vamos acabar, então, caminhando, chegando cada vez um passinho mais na frente. E é isso aí, entre esses dois extremos encontram-se aquelas almas que, apesar do conhecimento adquirido, ainda se entregam às seduções da matéria, que somos nós. Por isso, como a Cíntia falou antes sobre a liberdade e sobre o conhecimento, né? E sobre como cada vez que a gente vai conhecendo, a gente vai tendo mais liberdade de ação, sem dúvidas nenhuma, mas nós vamos tendo também cada vez mais responsabilidade sobre os nossos atos.
Por isso que há muito que foi dado, há muito será pedido, né? E porque, na verdade, o conhecimento, ele nos abre janelas. Ao conhecer uma coisa, nós temos condições de dar um passo mais firme ou com mais cuidado, de acordo com as coisas que vemos pela frente. Mas isso, com certeza, nos levará num ritmo totalmente único, individual. Cada um de nós vai no seu passo. Por isso que temos toda essa diversidade de almas habitando o planeta Terra. Então, nesse capítulo, nós vamos justamente começar a estudar o problema, então, do destino, né? Vimos já naquela primeira parte, toda a primeira parte do livro, o estudo do ser. E nessa segunda parte, então, o estudo do destino. E no final, na última terceira parte, o estudo da dor, né? O destino do ser nada mais é do que o desenvolvimento através das idades, da longa série de encadeamentos de causas e efeitos gerados pelos nossos atos. Isso é realmente o destino, né? Quando a gente pensa no destino como algo traçado por Deus de forma inexorável, que não podemos jamais mudar, estamos completamente enganados, né? O que a gente vai ver ao longo do nosso estudo, especialmente quando chegarmos no planejamento reencarnatório, é que nós recebemos ao nascer, já como encargos dessa encarnação, as linhas mestras, as diretivas, não é? De como vai ser a nossa existência no planeta naquela encarnação. Mas o que vai acontecer ou não vai acontecer, definitivamente vai depender da escolha que nós fizermos ao longo do caminho. Se vamos para a direita, para a esquerda, no meio, se subimos, se descemos, enfim, a escolha sempre será nossa. Cada um leva para a outra vida e traz ao nascer a semente do passado. Nada se perde. Os efeitos do bem e do mal acumulam-se e germinam em nós, espalhando seus frutos para o nosso bem ou para o nosso mal, na nova vida que começa ou em quantas vidas forem necessárias para que a gente desfaça as consequências más das vidas passadas. Então, a gente, ao sair daqui, dessa encarnação, estaremos levando a nossa bagagem. Essa bagagem vai conosco. Fica tudo que é material, mas o que nós conquistamos espiritualmente, nós carregamos. E isso que nós carregamos quando vamos para o plano espiritual, nós trazemos de volta quando reencarnarmos, ou quando encarnarmos de novo, né? Como uma semente que vai germinar em nós, nos trazendo, então, esses frutos que podem servir para o nosso bem ou para o nosso mal, a depender da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio. Então, a fatalidade e o destino, a gente tem que falar sobre isso, porque, conforme algumas crenças religiosas, o destino seria um plano traçado por Deus que não pode ser alterado pelos seres humanos. Mas a doutrina espírita não admite que exista uma predestinação absoluta e defende que Deus, que é soberanamente bom e justo, né, ele dotou o homem de uma coisa muito importante, que é o livre-arbítrio. Ou seja, ele lhe dá liberdade de escolha e responsabilidade pelos seus próprios atos. Novamente, a liberdade, então, é trazida à tona aqui, né? É uma coisa que nos faz realmente aceitar essa doutrina de maneira tão maravilhosa, é nós vermos que não somos condenados inexoravelmente ao fogo do inferno e de ficarmos eternamente pela espiritualidade sem poder melhorar, sem ter oportunidades de refazimento, como é que se diz? De refazer aquilo que fizemos errado e de fazermos aquilo que sentimos que temos obrigação de fazer, né? Então, o bem e o mal que praticamos constituem a única regra do destino. Então, não há fatalidade. A única fatalidade que existe é que o que nós fizermos, nós vamos responder fatalmente pelos nossos atos. Isso, se considerar fatalidade assim, nós podemos ter certeza que os nossos atos, sim, com certeza, nós seremos, então, responsáveis por eles. Mas o destino nós vamos fazendo à medida que nós vamos, por nós mesmos, melhorando ou piorando os nossos comprometimentos.
E por que a gente reencarna repetidas vezes no mesmo mundo? Leon Denis, num determinado ponto desse capítulo, ele, ele chama atenção para isso, né? Algumas pessoas questionam isso com relação à reencarnação. Se nós reencarnamos, né, para refazer, se nós encarnamos para melhorar espiritualmente, né, por que nós não podemos passar de cada encarnação para um mundo maior, para um mundo melhor? Nós não podemos fazer isso, não podemos ir pulando de mundo em mundo, ao invés de ficarmos aqui repetidas vezes, sucessivas vezes, retornando ao mesmo mundo, ao mesmo planeta de expiação e provas, e podendo talvez ter oportunidades mais, digamos, enriquecedoras, não é, no outro mundo. Então, Leon Denis diz, a gente começa a pensar nisso, e ele também começa a pensar nisso, pelo justamente o que diz no Livro dos Espíritos, da resposta à pergunta 166. Diz que a reencarnação é o meio que nos foi concedido por Deus para atingirmos o progresso e evoluirmos espiritualmente, passando a alma, assim, por muitas experiências corporais. Então, essa resposta deixa claro que a razão de encarnarmos repetidamente no nosso planeta, passando por muitas experiências em um só mundo, é o que realmente faz sentido para que a gente imagine um processo, digamos assim, igualitário, para que todos tenham oportunidade. Como a gente falou antes, uns vão mais rápido, outros vão mais lentos. Se nos chegar num ponto tal de, digamos, superioridade moral, que o planeta já não se torna mais, digamos assim, um substrato importante para o nosso crescimento, nós necessariamente passaremos para um mundo mais elevado, né? É o que está acontecendo, digamos, no nosso planeta, que não nós iremos, mas o planeta está mudando esse patamar. O planeta está entrando já, estamos muito próximos, né, da regeneração, quando mudaremos de estágio evolutivo. Um planeta de expiação e provas para um mundo de regeneração. Então, nesse momento da transmigração, nós ficaremos no planeta Terra, e as almas que não estiverem aptas a conviverem com a sociedade e com a humanidade do mundo de transição, essas transmigrarão para um mundo mais inferior. É diferente do que nos aconteceu na transmigração de Capela, né? Que eles ficaram lá, digamos assim, em relação a nós, é o que está acontecendo, digamos assim, agora. A humanidade evoluída ficou, e os que não conseguiam se conciliar com aquela evolução vieram para a Terra. A Terra está mudando o seu patamar agora, e quem não conseguir compactuar, né, conviver com a nova, digamos, geração nova do mundo de regeneração, terá que sair daqui, né? Denis complementa que, dada a infinita variedade das condições da vida por que passam os espíritos encarnados na Terra, se compreende facilmente a impossibilidade de todos chegarem ao mesmo grau de perfeição numa única vida. Então, a gente sabe que uma única vida na Terra, ela tem, digamos assim, resultados diferentes para cada um dos espíritos que estão vivenciando essa necessidade de expiar e de provas e de provações. Então, uns vão mais rápido, como a gente disse antes, outros não. Então, uma vida só, nós não conseguiríamos completar tudo que um mundo de provas e expiações tem para nos oferecer em termos de crescimento espiritual. Então, daí a necessidade da gente voltar sucessivamente, né, aqui, de maneira que a gente adquira as qualidades requeridas para que a gente possa ter entrada num outro mundo mais adiantado. Senão, não conseguiremos entrar. Né? Quando a gente fala em transmigração, né, a gente sabe que a gente não vai conseguir fazer essa viagem para um mundo mais elevado enquanto estivermos com a necessidade de adquirir aqui os nossos elementos que nos deem esse passaporte, né? Essa capacidade de vivenciarmos essa nova etapa evolutiva. Então,
Ali diz que nós, habitantes do planeta, no estágio evolutivo em que ainda nos encontramos, não podemos simplesmente transmigrar para um mundo mais evoluído. Então, a nossa bagagem ainda está muito pesada, como Leon Denis diz, em termos de humanidade. Até que um belo dia, né, a gente lutando contra nós mesmos através dos milênios, a gente comece a entender a necessidade do Evangelho de Deus na nossa vida, tomando consciência da proposta trazida pelo Cristo. Por isso que desse momento em que vivemos, né, esse momento de transição tão acelerada do processo evolutivo planetário, a gente está cada vez mais sentindo a necessidade do Evangelho, a necessidade de Jesus, né? A necessidade de abrirmos o nosso coração a esse irmão querido que foi mandado a nós há mais de 2000 anos atrás, nos trazer o Evangelho de Deus, nos trazer essa palavra que vem nos ajudando ao longo de muitos séculos na melhoria gradativa da nossa evolução. Mas a passagem das almas terrestres para outros mundos pode ser efetuada sob o regime para outros mundos, só pode ser efetuada sob o regime de certas leis. É impossível aos espíritos superiores, na erraticidade, penetrarem nos mundos elevados e descreverem suas belezas aos nossos médiums. Muito mais complicada ainda seria sua encarnação nesses mundos. Deixa eu tentar passar aqui para baixo isso. Tá bom. Então, ele fala aí, não é? Leon Denis fala nesses espíritos que se encontram desencarnados, né? Esses espíritos que se encontram na erraticidade e que se comunicam conosco nas reuniões mediúnicas ou sempre que houver uma necessidade através dos médiuns, né? E ele fala que mesmo esses espíritos que se encontram na erraticidade, já de forma muito mais livre e solta do que nós encarnados aqui, né, na Terra, esses espíritos, não é possível a eles penetrarem, né, nesses mundos elevados e virem contar isso para os nossos médiuns. Quando isso acontece, é algo realmente que tem a permissão divina, né, e que alguns espíritos podem ser levados a visitar esses mundos mais evoluídos e trazer para nós essas informações. Mas não é uma coisa que lhe seja permitida porque ele simplesmente quer, porque ele deseja saber, porque ele quer fazer aquela viagem, né? E muito mais ainda impossível a que a gente retorne da erraticidade para encarnar num mundo desses. As sociedades que os habitam, né, por seu estado de superioridade, são inacessíveis à imensa maioria dos espíritos terrestres. Não diz a todos, né? Mas a imensa maioria. E a gente, quando pensa um pouquinho em Chico Xavier, em Madre Teresa, né, Irmã Dulce, Gandhi, esses espíritos de grande evolução que já passaram através dos nossos tempos, a gente vê que não são todos, não. Tem alguns que retornam ao plano espiritual já com o seu passaporte pronto, né? E com um visto de permanência lá, para todo sempre, né? Então, esses espíritos terrestres aqui, que nos habitam ainda esse nosso mundo, encontram-se demasiadamente grosseiros, não é? O estado de superioridade é inacessível. A imensa maioria dos espíritos terrestres ainda demasiadamente grosseiros, cujos sentimentos muito pouco apurados não os permitiriam viver a vida sutil que reina nessas esferas. Porque a gente sabe que o espírito, o perispírito, que é a parte, digamos, do envoltório fluídico do espírito, o perispírito, ele vai, à medida que nós evoluímos espiritualmente, o perispírito vai evoluindo também e vai se tornando cada vez matéria mais sutil. Então, nós passamos agora para a união da alma ao corpo. E quando a gente olha para esse momento, né, digamos, da concepção dos seres, a gente já vê a grandiosidade, não é, da presença divina na nossa vida. Porque o fenômeno, então, da concepção, da geração, da gestação, de todo esse processo embriogênico que se desenrola a partir desse momento, é uma coisa extremamente perfeita,
extremamente, assim, digamos, encantadora da gente observar e refletir. Porque esse espermatozoide que, nesse momento, está penetrando nesse óvulo, a gente, às vezes, pensa que ele é o melhor, que ele é o mais inteligente, que ele é mais perfeito, que ele é o mais rápido, que ele é o campeão, né? E, na verdade, não é assim. Na verdade, esse espermatozoide que fecunda esse óvulo é, sim, aquele mais apto a oferecer ao ser que vai desenvolver-se e renascer daqui a 9 meses, a capacidade desse ser externar aquelas necessidades espirituais daquele espírito que está nesse momento reencarnando. Então, a gente sabe que no momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, nenhum outro espermatozoide entra. Ele fecha as suas portas a qualquer outro. E então, esse espírito que chega nesse outro espírito que recebe, né, é que se encontra, então, a fusão maravilhosa dessas duas cargas de genes do ponto de vista da matéria e essas duas cargas espirituais do ponto de vista do espírito que vão formar este ser que está chegando, né? Então, a alma une-se ao corpo no momento da concepção, por meio de seu perispírito, que é seu invólucro fluídico, e que, pela sua natureza sutil, serve de laço entre o espírito e a matéria. Então, justamente, é através do perispírito, não é, que recobre o espírito, que vai se processar todo o processo dali em frente, né, de crescimento e desenvolvimento da criança que está por nascer, né? Então, como acontece a fusão desse espermatozoide com esse óvulo, né? Ou, digamos assim, não é do espermatozoide com o óvulo, da união dessa alma, desse espírito, nesse novo corpo que se inicia ali. Então, a gente sabe que os fenômenos embriogênicos que se operam durante esse processo de união são muito complexos para o nosso entendimento. Não os fenômenos, digamos, materiais, porque isso a medicina hoje desvenda para nós com muita propriedade tudo que acontece, materialmente falando, no desenvolvimento do ser, desde a sua concepção até o nascimento, né? É completamente sabido, documentado, né? E fotografado de todas as formas o que acontece com esse corpo em desenvolvimento durante o processo gestatório. Primeiramente, então, o que acontece do ponto de vista espiritual? Porque, do ponto de vista moral, está praticamente completo esse conhecimento. Ainda tem algumas coisas, mas praticamente completo. Primeiramente, o que acontece? A alma prende seu germe, que é o embriãozinho que está ali, que ainda não tem forma, né? E ela se prende simplesmente pelo perispírito, que é o mediador plástico. Esse perispírito, gente, é interessante isso que Leon Denis diz, porque me ajudou a entender muitas coisas que eu, sinceramente, eu tinha um pouco de limitação nesse tal de processo de união da alma ao corpo e de quando acontecia o processo de esquecimento daquele ser. Então, como que tudo isso se processava, eu tinha uma certa incapacidade de entender. E estudando esse capítulo, gente, ficou me dando uma clareza totalmente nova em muitas coisas. E parece mentira, mas essa frase aí, ó, que passa a retrair-se e condensar-se cada vez mais através das fases progressivas da gestação até completar a formação do corpo físico. Então, esse perispírito, que no momento que se liga ao simplesmente se vincula, porque ele não tem um corpo formado. O que ele tem no início é que no momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, o que acontece é uma série de divisão celular muito rápida, que em seguida forma-se o que a ciência chama de mórula. Essa mórula é um aglomerado de células, não é? Todas iguais, que são as famosas que a medicina chama de células-tronco pluripotentes. Elas são pluripotentes porque essas células ainda não diferenciadas
são usadas para desenvolver qualquer tipo de tecido do corpo animal, não é? Ou do corpo humano, né? Está tudo ali ainda sem nome, sem direção, simplesmente uma matéria-prima que foi feita a partir da união desses dois gametas, do masculino e do feminino, né? Agora, à medida que essa massa, digamos, de matéria que está se formando ali dentro começa a se desenvolver, é que esse perispírito, ele, naqueles momentos em diante, ele passa a retrair-se. O que é esse retraimento? É a capacidade dele de regredir na sua psique, de maneira a ele perder totalmente tudo que aconteceu no seu passado. E a condensar-se por quê? A partir desse momento, esse perispírito que estava solto ainda, ele passa a encarnar, então ele se condensa cada vez mais. Para quê? Para que ele possa, através das fases, através de todas essas fases, ele completa a formação, então, do corpo físico. Então, aquele feto ele vai, pouco a pouco, adquirindo forma, né? Ele vai se tornando num ser vivo, ele vai criando os seus componentes, os seus órgãos, né? A pele, os ossos, o nervo óptico, o coração, todos os órgãos do corpo físico passam a se formar a partir desse momento da concepção, né? E essa sofisticação gradual que acontece naquele indivíduozinho que está dentro do útero, ela é acompanhada também pela condensação do perispírito, que vai se tornando de um pequeno laço sem forma, vai se transformando, então, num novo ser, onde ele, o perispírito, aquele novo ser, vai adquirir, então, os seus duplos, não é? De tudo que existe no corpo físico. Porque tudo que tem no corpo físico tem o seu correspondente, digamos assim, no perispírito, né? Os dois são o perispírito é como o espírito envolto por o seu corpo, seu perispírito é como um duplo etérico, né? Ele é exatamente aquele ser no sentido etérico, no estado etérico. Isso acontece desde o tempo que o feto é um feto, né? Desde a concepção até o nascimento, a fusão opera-se lentamente. Então, essa fusão não é chega o espírito e acopla digamos assim, no embrião, né? Não, é lento, é gradual, fibra por fibra, molécula por molécula, porque no início não tem nem célula, não tem nem órgão. É uma coisa inicial, totalmente inicial, da matéria se juntando e produzindo coisas, né? Agora, pelo afluxo crescente dos elementos materiais, eu botei aí, que é a acelerada divisão celular, e também os elementos da força vital fornecida pelos genitores, os movimentos vibratórios do perispírito da criança vão diminuindo e restringindo-se, ao mesmo tempo que as faculdades da alma, a memória, a consciência esvaecem-se e aniquilam-se. Então, essa explicação de Leon Denis sobre o momento do esquecimento, o momento que aquele perispírito que vem da erraticidade, carregando toda aquela bagagem, toda aquela semente que a gente falou antes, que depois vai dar frutos, não é? Onde é que fica aquilo? Lá no subconsciente. Aquilo fica guardado nos fundos da nossa memória, porque tudo aquilo é importante, tudo aquilo que eu adquiri, inclusive, antes de ser espírito, quando éramos ainda um princípio inteligente lá atrás, que ainda não havia sido criado o espírito. O espírito não existia. Aquelas coisas iniciais, não é? O que até as coisas que foram adquiridas do princípio inteligente, quando ele vinculava-se a uma planta, a um animal irracional, todas essas experiências do passado estão armazenadas em algum ponto do espírito, né? Porque são essas coisas muito originais do nosso desenvolvimento perispiritual que nos dão, muitas vezes, os elementos para nós reagirmos de maneira adequada, né, para a nossa própria sobrevivência no planeta. Então, é aí que acontece, nesse momento, esse restringimento do perispírito, as vibrações, como é que ele diz ali, né?
a, a, a vibração desse perispírito vai se desacelerando, né? E o perispírito vai diminuindo e restringindo-se ao mesmo tempo em que as faculdades da alma, a memória, a consciência, esvaecem-se e aniquilam-se, e ficam assim por muito tempo, a não ser quando, pelas necessidades, essas coisas emergem ou afloram, né? Então, é essa redução das vibrações fluídicas do perispírito durante seu processo de oclusão na carne que se deve atribuir à perda da memória das vidas passadas. Realmente, até hoje, em toda a literatura que eu já li sobre esse assunto, Leon Denis realmente foi o que me trouxe uma informação mais detalhada e clara do que acontece, sem entrar nos detalhes que a nossa concepção não pode acessar, sobre coisas das leis, assim, das leis divinas, que nós não temos assim condições ainda de acessar e assimilar. Um véu cada vez mais espesso envolve a alma. Todas as impressões de sua vida celeste e do seu longo passado, volvem às profundezas do inconsciente. E a imersão só se realiza nas horas de exteriorização, quer dizer, quando o espírito, por alguma razão, ele tem digamos, um insight, né, daquelas coisas que ele já vivenciou em outras encarnações, né, ou por ocasião da morte também, que quando o espírito se desprende, né? Ele não tem uma ideia imediatamente do seu passado reencarnatório, nunca, mas ele tem já a condição de ir, pouco a pouco, acessando essa memória, no sentido de ele poder utilizar aquilo para seu próprio benefício e seu próprio crescimento, nunca por curiosidade. Então, a gente vai tendo acesso a esses arquivos da memória que estão lá atrás, nós vamos acessando isso de acordo com a nossa necessidade. Mas, durante a nossa vida terrena, normalmente, isso tudo fica lá nesse arquivo bem fechadinho, como diz ali, das profundezas do nosso inconsciente, né? Então, por ocasião da morte, quando o espírito, recuperando a plenitude de seus movimentos, que daí o espírito começa de novo a ficar muito mais livre, ele se movimenta, ele não está mais, digamos assim, entre aspas, preso, né, dentro de um corpo físico. Então, ele evoca, nesse momento, o mundo adormecido das suas recordações. E já vai tendo alguns acessos de acordo com a sua, digamos assim, seu merecimento, né? Então, o papel do perispírito, ou do duplo fluídico, como esse Leon Denis chama, é considerável. E ele explica, desde o nascimento até a morte, todos os fenômenos vitais que acontecem no ser vivo. Possuindo em si os vestígios indeléveis de todos os estados do ser, desde a sua origem, então, veja bem, desde a origem, né? Comunica as linhas essenciais ao germe material. Durante a gestação, o perispírito impregna-se de fluido vital e materializa-se, ou seja, condensa-se, suficientemente para tornar-se o regulador de energia e o suporte dos elementos fornecidos pelos genitores. Então, nesse adensamento, não é? Ele vai se preparando para poder fazer um dos seus papéis mais importantes, que é justamente a transmissão das coisas que vêm do espírito para o corpo, e a mesma coisa, o reflexo daquilo que é feito no corpo para o espírito, e também de maneira a ele ficar se apropriando da sua, digamos, estrutura morfológica e anatômica, para ele conseguir suportar os elementos materiais fornecidos pelos genitores, que vem junto com a parte genética, porque o que os genitores dão realmente para o espírito é unicamente a parte da matéria. Então, aquele espírito vai nascer nessas e nessas condições, né? Daquele jeito, porque o espírito precisa disso, disso, disso e disso. E esse perispírito é o que faz esse trabalho, né?
digamos, de leva e traz, e que, para fazer isso, ele também cresce junto com o corpinho que ali está crescendo, com aquele feto, ele também vai se adensando e vai se adaptando a se vincular aí, célula por célula, elemento químico por elemento químico, junto daquele ser que está por nascer. Então, o planejamento reencarnatório é uma parte muito interessante, porque o regresso da alma ao corpo está sujeito às leis de atração e afinidade. O espírito é atraído para um meio conforme as suas tendências, seu caráter, seu grau evolutivo. As almas seguem umas às outras, formando famílias espirituais nas quais os membros são unidos por fortes laços afetivos. Então, as famosas famílias espirituais que a gente vai amealhando, que a gente vai crescendo junto, que a gente vai criando, são aqueles espíritos que compartilham conosco da nossa vida, né? da nossa vida encarnatória, ou seja, do período em que o espírito está na carne. E essas famílias vão criando laços muito fortes, muito que os une com muita força. E então, essas famílias nunca se desfazem, pelo contrário, elas vão aumentando as suas relações, até que um dia, realmente, que nós esperamos que aconteça, num futuro muito remoto, mas que acontecerá, faremos parte da humanidade, digamos, da família humana, né? Da família da humanidade terrestre, onde todos aqueles o orgulho, a inveja, todos aqueles vícios já nos libertamos, estamos, então, realmente praticando a lei de justiça, amor e caridade em toda a sua plenitude. Estamos a caminho. O afastamento temporário desses espíritos pode acontecer e eles mudam de meio pelas suas próprias necessidades evolutivas. Então, quer dizer, é sempre as mesmas pessoas que vêm e que vão? Não. Vêm pessoas novas, né? Saem pessoas queridas, muitas vezes, em encarnações que nós não temos o mesmo contato que tínhamos em outras, né? Pessoas que vêm, muitas vezes, espíritos que vêm para nos ajudar, espíritos que vêm para servirem de catalisadores para nós, em coisas que precisam ser desenvolvidas e que, sem a presença, às vezes, de determinadas situações, elas não aconteceriam. Então, as coisas são as mais, digamos assim, as situações são as mais variadas, as necessidades são infinitas, né? Mas esse regresso dessa alma sempre, sempre vai estar regido pela atração e pela afinidade, tanto do lado bom, como nós vamos ver um pouco mais adiante, como pelo lado ruim. A reencarnação e os laços de família faz parte do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 18, onde os espíritos nos afirmam que os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam alguns. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Ou seja, uma única existência, se nós tivéssemos uma única existência, nós viríamos aqui e iríamos embora daqui e estava tudo acabado. Nós nunca mais nos veríamos, talvez. E aí, nesse caso, a reencarnação, não. Essas famílias continuam, né, compartilhando umas pessoas umas das outras, durante o período de erraticidade também, né, de maneira que isso vai fortalecendo muito esses laços de família. E, normalmente, até os tipos digamos, de situações familiares dentro de uma família continuam, né? Não é daquele jeito que a gente imagina que nessa encarnação eu vim pai, na outra eu vim mãe, na outra eu venho mãe. Não é bem assim, essa troca-troca, entende? E aqui, Leon Denis nos fala sobre isso de uma maneira também muito linda, um pouco mais adiante. Então, Leon Denis reforça essa posição e afirma que, pelos renascimentos, os espíritos reúnem-se de novo e prosseguem em comum as suas peregrinações através dos mundos e dos tempos, tornando-se, assim, a sua união cada vez mais íntima e profunda. Foi o que a gente já falou. E a escolha das provas? Então, durante o processo de planejamento reencarnatório, nós vamos, então, ter a oportunidade de escolher as provas se pessoas digamos, espíritos de uma hierarquia mediana como nós, né?
É lógico que nós temos que entender que existem os espíritos de altíssimo nível que não precisam planejar, porque não irão reencarnar, são espíritos que virão à Terra, encarnarão apenas por missões, eles não precisam vir refazer absolutamente nada, e também aqueles espíritos ainda muito primitivos, né? Muito ignorantes, hierarquicamente falando, do progresso intelectual desses espíritos, que também não têm condições de definir, de decidir o que querem nem por que querem. Então, a espiritualidade se carrega de fazer com que esses espíritos reencarnem até que se encontrem em situação um pouco mais, digamos, apta a passar a ter uma participação maior na escolha das suas vidas. A gente sabe que os espíritos do selvagem, como diz lá no livro do Leon Denis, A Evolução do Ser, do Destino e da Dor, eles, quando desencarnam, eles ficam mais ou menos ali, como pairando sobre a tribo, sobre digamos assim, a taba, né? Eles não vão, eles ficam ali e logo em seguida eles encarnam de novo e desencarnam e ficam ali e encarnam de novo, até que depois de algum tempo esses espíritos vão obtendo, digamos, um entendimento maior, ao passo deles ficarem capacitados a poder planejar, poder opinar um pouco, nem que seja, no seu planejamento reencarnatório, ou seja, na escolha das provas que irão passar. Essa escolha, contudo, ela é determinada por muitas causas, como os antecedentes do ser, as suas dívidas morais, as suas afeições, os seus méritos e deméritos e papel que está apto para desempenhar. Todos esses elementos intervêm na orientação da vida em preparo. Então, não é porque eu quero, né? Não é porque eu tenho vontade de experimentar uma determinada situação encarnatória que esse reencarne vai se processar. Na verdade, as causas são sempre da necessidade, digamos assim, do respeito, né? Sem nunca a gente poder simplesmente fazer como quer. Existe uma determinação, regras muito importantes para que isso aconteça. Daí é que vem a preferência nossa por uma raça, por uma nação, uma família, e até por determinadas condições ambientais, culturais e de educação, né? Com os privilégios da fortuna e da saúde, com as misérias da pobreza ou da doença. Então, a gente acha, muitas vezes, por que Deus fez isso comigo? Né? Será que eu merecia tal coisa? Aí está a justiça divina de uma maneira que não é essa que eu estou imaginando agora, como eu não devo nada, né? E eu fiz tudo de bom na minha vida e agora eu estou sujeita a esse tipo de coisa. Não podemos jamais esquecer, não é? Que todas, acho que aquela frase que a Cíntia disse no início, que marcou muito ela naquela leitura do início, não tenho ela na minha memória, mas é ela que eu gostaria de dizer aqui, né? Que realmente esses obstáculos que nós vemos pela frente são realmente aquelas ferramentas que vão nos dando a tão falada liberdade, porque vamos aprendendo, não é, com aquilo de uma maneira muito, muito coerente, né? Bom, vamos ver agora. O espírito adiantado, aí eu já falei nisso antes, mas aquele cuja liberdade aumenta na razão... o espírito adiantado, cuja liberdade aumenta na razão direta da sua elevação, escolhe o meio onde quer renascer, ao passo que o espírito inferior é impelido por uma força misteriosa a que obedece instintivamente. Mas todos são protegidos, aconselhados e amparados na passagem da vida do espaço para a existência terrestre, mais penosa e mais terrível do que a morte, nestes últimos casos. Então, tem espíritos ainda que já estão num grau evolutivo tão inferior que eles não conseguem cuidar disso. Não só os ignorantes, aquela história do ignorante ao anjo, né? Existe toda uma massa de espíritos que se encontram em condições, sim, olha, cuja liberdade aumenta na razão direta da sua elevação. Então, ele escolhe o meio onde quer renascer. Ele escolhe a raça, ele escolhe a nação, não por curiosidade, não porque ele queira, porque aqueles elementos é que serão os importantes para o seu desenvolvimento espiritual, né?
mas outros que ainda não têm condições serão conduzidos. Por isso que ele diz, uma força misteriosa, e ele simplesmente se deixa levar por essa força. Mas isso, com certeza, a espiritualidade está por trás, não abandonando ninguém. Deus não nos abandona nunca. As almas terrestres que havíamos amado nos atraem, já disse lá atrás, né? Que a atração e a afinidade, né? Os laços do passado reatam-se em filiações, alianças, amizades novas. Os próprios lugares exercem sobre nós a sua misteriosa sedução. Por sua vez, o ódio é também uma força poderosa que nos aproxima de inimigos de outrora, inimizades antigas, na busca de reconciliação. Então, o ódio é uma força poderosa e negativa, que, com certeza, ele nos põe, muitas vezes, até à mercê desses inimigos, não é? Que a gente vem, digamos assim, amealhando ao longo das nossas existências, né? Um só o amor, mas o ódio também. E assim nós tornamos a encontrar em nosso caminho a maior parte daqueles que constituíram a nossa alegria ou fizeram os nossos tormentos, né? Com certeza, quando a gente lê os livros de André Luiz, que traz coisas muito interessantes sobre a reencarnação, aquele livro especialmente Ação e Reação, que nós já fizemos um seminário aqui no nosso grupo, né? A gente vê exatamente isso aí, né? Da gente encontrar no nosso caminho todos esses elementos, pelo bem ou pelo mal, mas que teremos oportunidade de encontrar, de refazer, de reconstruir, não é? Elos e laços que foram destroçados muitas vezes no passado. E o interessado na reencarnação tem sempre a liberdade. Isso também era uma coisa que eu tinha assim bastante assim dúvidas quando me diziam que alguns espíritos eles né, desistiam de encarnar na hora, né? Eles relutavam muito, como aquele espírito citado por André Luiz do livro Missionários da Luz, o Segismundo, no capítulo 13, né? Então, isso aí na hora, assim, muitas vezes, gente, ele retorna. Mas ele fala, mas como? Ele já não pensou tudo isso antes? Ele já não teve o esquecimento? Ele não estava já se vinculando? Como é que pode, naquela hora, ele querer deixar? Então, esse Leon Denis nos explica isso de uma maneira, assim, espetacular. Ele vai dizendo assim, o interessado tem sempre a liberdade de aceitar ou adiar a hora das reparações. No momento de se ligar a um germe humano, quando a alma possui ainda toda a sua lucidez, então, o espírito ainda não começou a proceder o bendito esquecimento, seu guia desenrola diante dessa alma o panorama da existência que a espera. Mostra-lhe os possíveis obstáculos e os males do porvir. Faz-lhe compreender a utilidade disso tudo, para desenvolver-lhe as virtudes e libertá-la dos seus vícios. Se a prova lhe parecer demasiado rude, se não se sentir suficientemente armado para afrontá-la, é lícito ao espírito adiar a data e procurar uma vida transitória que lhe aumente a força e a vontade. Vocês olhem que coisa maravilhosa, como a providência divina, o amor de Deus se faz presente em todos os momentos, nos dando sempre a liberdade de escolhermos, não é? Não nos obrigando a coisas, a não ser quando nós ainda somos espíritos, ainda muito na infância da espiritualidade, como nós conduzimos uma criança na nossa vida terrena, da mesma forma Deus conduz nós, espíritos da nossa infância terrena, e continua nos conduzindo, porque nós ainda estamos numa fase muito da infância, né? Estamos talvez entrando na adolescência, ainda precisamos de muito amparo desse pai, né? E a mesma coisa aqui acontece quando o germe, quando o espírito chega então, né? E vai se unir a esse novo corpo, ele ainda está com a sua cabeça, com a sua lucidez, não é? Então o guia desenrola para ele, olha, vai ser assim, 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 assim.
Se ele achar que ele não está preparado, que ele não quer, muitas vezes, pela própria repulsa que ele tem dos seus, dos seus progenitores dessa encarnação, né, dos seus genitores, mais razão ainda, às vezes, ele tem de retornar. Se ele não se sente suficientemente forte para encarar aquilo, ele tem totalmente o direito de dizer, não vou agora, não quero, e ele será dado a ele, então, como diz ali, uma vida transitória, né? Para que ele vá se preparando melhor. Então, é como você fazer uma recuperação, né? Você termina o ano, você já consegue passar para o outro, mas você tem dúvidas do que você vai encarar, você ainda não está preparado porque tem uma matéria que você não conseguiu nota, então você vai para a recuperação para fortalecer aquilo, para depois você estar apto a seguir à frente. Então, o esquecimento do passado. Na hora das resoluções supremas, antes de tornar a descer a carne, o espírito percebe o sentido geral da vida que vai começar. Ela lhe aparece nas suas linhas principais, nos seus fatos culminantes, modificáveis sempre, mas por sua ação pessoal e pelo uso do seu livre-arbítrio, porque a alma é senhora dos seus atos, e desde que ela se decida, desde que o laço se dê e a incorporação se delineie, tudo se apaga, esvai-se tudo. Então, é dado para ele ver as linhas mestras da encarnação dele, porque ele não pode ver consequências, porque as consequências vão depender da sua ação pessoal e pelo uso do seu livre-arbítrio. Então, tudo isso é aquilo que nós falamos no início, do que é o destino, do que é a fatalidade, né? Porque não se sabe exatamente como vai ser a nossa saída dessa encarnação. Vai depender muito do que eu já fiz, do que eu estou fazendo agora, para minorar ou para piorar a minha condição de devedor, né? Mas se ele aceitar esse último momento aí então acontece que o laço se dá e não é mais possível o retorno. Quando acontece a partir disso a perda de uma gravidez, por exemplo, né? Não tem mais, o espírito reencarnante não tem mais nada a ver, porque nesse processo ele já está totalmente, digamos, com a psique dele anestesiada. E a necessidade. Por que a gente esquece? Né? Por que a gente não lembra? Não seria mais fácil se a gente lembrasse que a gente procuraria fazer melhor? De maneira nenhuma. É só a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vai ver que não seria melhor, não, pelo contrário, ia exacerbar, às vezes, a nossa paciência, a nossa impaciência, né? A existência vai desenrolar-se com todas as suas consequências previstas, aceitas, desejadas, sem que nenhuma intuição do futuro subsista na consciência normal do ser encarnado. O esquecimento é necessário durante a vida material. Então, tudo vai acontecer longe da minha, digamos, da minha capacidade de discernir e aceitar. Não, isso eu não vou fazer, ou isso eu vou fazer por causa disso do passado, eu tenho que fazer. Isso nos dirigiria, né? Isso talvez nos paralisasse, às vezes, determinadas ações, como diz aqui, ó, o conhecimento antecipado dos males ou das catástrofes que nos esperam, paralisaria os nossos esforços, sustariam a nossa marcha para frente. Em muitos momentos a gente dizia, não vou porque agora vai acontecer isso, 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 e eu não quero que isso aconteça porque eu não me sinto apta a encarar isso. Né? Então, o esquecimento é a melhor coisa. Já pensou a gente pensar que está casado, ou tem um filho, ou tem alguém da nossa família que foi responsável por uma maldade muito grande para mim mesma numa encarnação passada? É tremendamente complicado. Né? Então, agora, nós vamos para o sexo nos espíritos. Né? E a gente começa com a pergunta 200 do livro dos espíritos, onde Kardec pergunta, tem sexos os espíritos? E eles respondem que não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. E ele pergunta em seguida isso aqui, em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o corpo de uma mulher e vice-versa? Não sei porque... a resposta está aqui. De certo,
são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, quando ele vai respondendo, quando os espíritos vão respondendo a Kardec sobre essa escolha do sexo nos espíritos reencarnantes, né, fica claro da possibilidade. É possível um espírito nascer como um homem ou como uma mulher? Sim. Né? O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o corpo de uma mulher, porque o espírito é um espírito. Ele não tem necessariamente o sexo, digamos, anatômico. Não é? A gente tem que saber entender muito, gente, que a parte, digamos assim, da diversidade dos sexos, né? A parte anatômica do sexo feminino e do sexo masculino, ela faz parte das mesmas coisas que os órgãos todos do meu corpo. Né? Eu posso vir sem um braço, eu posso vir sem um rim, eu posso vir com um coração destroçado, que me dá apenas algumas horas de vida, né? Assim como eu posso vir sem anatomicamente, as minhas estruturas, de homem ou de mulher. Então, isso aí é uma característica do ser material. Não tem absolutamente nada a ver com a característica do ser espiritual. O ser espiritual, ele vem e se acopla naquele ser material que está começando a viver, não é? Através do seu desejo, ele vai transmitindo para esse corpo que está sendo feito as características que o levarão a ser um menino ou uma menina. Aquele espermatozoide que veio ali, ele já é um espermatozoide que vai definir se é um menino ou se é uma menina, se vai ter características anatômicas femininas ou masculinas, né? E isso, com certeza, gente, isso aí não tem absolutamente nada a ver com o espírito. É possível? É. Não tem nada que não seja possível ali para o espírito. Acho que tem outra pergunta aqui. Quanto à escolha do sexo, é também a alma que de antemão resolve. Pode até, isso aí, a Leon Denis começa a falar, pode até variá-lo de uma encarnação para outra, por um ato da sua vontade criadora, modificando as condições orgânicas do perispírito. Então, quer dizer, ele pode, não tem nem dúvidas, mas ele vai ter que trabalhar no perispírito dele, né? Nas condições, talvez, orgânicas desse perispírito, para que ele dê condições ao novo espírito de um novo sexo, né? Anatomicamente falando, possa, então, ser ferramenta de expressão da sua vontade no plano físico. Né? Leon Denis, de novo aqui. Ó. Certos pensadores admitem que a alternação do sexo seja necessária para adquirir virtudes mais especiais, dizem eles, a cada uma das metades do gênero humano. Por exemplo, no homem, a vontade, a firmeza, a coragem. Na mulher, a ternura, a paciência e a pureza. Agora, vejam a opinião pessoal mesmo de Leon Denis. Ele não compartilha dessa opinião. Ele não acha que nós precisamos encarnar como homens ou como mulheres para adquirir os dons, essas virtudes. Que essas virtudes não são apanágio de um só dos sexos, mas atributos dos dois, que vão sendo adquiridos à medida que a gente vai avançando na escala evolutiva do espírito. Né? Então, ele não compartilha e afirma ter sido instruído por seus guias que, embora a mudança de sexo seja sempre possível ao espírito, é inútil e perigosa, e os espíritos elevados a reprovam. Ele argumenta que os caracteres nobres e as altas virtudes não são apanágio de um só dos sexos, mas atributos dos dois. Eu achei muito claro isso do Leon Denis, e a gente vê um pouquinho mais agora adiante, mas a gente sempre fica pensando, mas que coisa, gente. Na encarnação eu venho mãe do fulano, na encarnação eu venho marido da outra, na encarnação eu venho... Essa confusão de troca de posição, né, é meio complicada para a gente ir entendendo a reencarnação. Mas aí, Leon Denis, nesse capítulo, gente, eu recomendo a vocês, eu não posso trazer tudo aqui, eu escolhi as partes que eu considerei principais para trazer para vocês os pontos chave que eu considerei para mim, né? Mas eu acho que todo mundo, se não leu, pegue esse capítulo 13 e leia ele inteirinho, e releia e reflita, para acompanhar o meu raciocínio. Ele afirma
que o único caso em que tal medida poderia ser considerada pela lei de justiça é aquele em que acontecem maus tratos ou graves danos. Os espíritos ofendidos atraem para seu próprio sexo os espíritos ofensores, que viriam a sofrer, por sua vez, as consequências e a reparação do mal que provocaram em uma existência anterior. Isso aí acontece não só na questão sexo, isso aí acontece em qualquer questão relacionada com a vida humana, né? O espírito que sofre maus tratos, que sofre graves danos, muitas vezes ele volta, muitas vezes da encarnação seguinte, dentro de uma situação em que ele, por exemplo, às vezes até o oposto, né? Ele foi muito rico, usou muito mal a sua fortuna, ele volta numa condição muito simples, muito necessitada, sofrendo o que ele deixou muitas pessoas sofrerem. A mesma coisa no caso do sexo escolhido, onde uma mulher ou um homem, né, sofre maus tratos por serem mulher ou homem. Né? E aí, então, esses espíritos acabam nascendo naquela situação, né? Mudando muitas vezes do espírito atualmente masculino para o espírito feminino e vice-versa, para reparar o mal que eles mesmos provocaram a outrem, né, na existência anterior. Com relação às injustiças sociais sofridas pela mulher, que isso foi trazido à tona também por ele, ao longo da sua história, Denis afirma que esse estado de coisas tende a desaparecer de dia para dia, para dar lugar a uma maior soma de equidade e pelo aperfeiçoamento moral e social e pela sólida educação da mulher que a humanidade não, é pelo aperfeiçoamento moral e social e pela sólida educação da mulher que a humanidade se há de levantar. Mas aí ele fica pensando ali, né, que, na verdade, é um preço, às vezes, muito caro para essa posição de ser responsável por uma coisa tão boa. E a dor que ela sofreu sempre, ela vai ter que sofrer mesmo aquela dor, porque ela tem que sofrer. Então, isso é perguntado também, questionado também por Leon Denis. Quanto às dores sofridas pela mulher ao longo da sua história planetária, não ficam perdidas. O espírito que sofreu iniquidades sociais colhe, por força da lei de equilíbrio e compensação, o resultado das provações por que passou. O espírito feminino, dizem-nos os guias, ascende com voo mais rápido para a perfeição. Então, se por um lado a condição feminina provocou já em nós, em história, ao longo da nossa longa história reencarnatória, muitas dores, muita opressão, né? Muito sofrimento, eu vou ter, com certeza, dependendo da minha atuação nessas encarnações, eu vou ter oportunidade de subir muito mais rápido e atingir realmente um estado de angelitude do que um espírito que nunca sofreu esse tipo de perseguição, de opressão, né? E ele fala uma coisa muito bonita sobre o papel da mulher. Ele fala que o papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa, mãe ou profissional, é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho é o seu porvir e prepara o homem futuro. Por isso, as sociedades que a deprimem, deprimem-se a si mesmas. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, moral e unida. Muito lindo essa homenagem de Leon Denis para nós, mulheres, nesse capítulo 13. A queda para o abismo. Acho que eu estou chegando no fim, eu estou correndo para ver se eu consigo terminar antes. Temíveis são certas atrações para as almas que procuram as condições de um renascimento, por exemplo, em famílias de alcoólicos, devassos e dementes. Como conciliar a noção de justiça com a encarnação dos seres em tais meios? Então, Leon Denis questiona isso no sentido de que se eu nasci no meio de uma família digamos, de devassos, de alcoólatras, de dementes, não é? Que opções vão ser dadas para que eu possa realizar uma tarefa melhor? Então, aí entra de novo a atração e a afinidade. Só que nesse estado aí de coisas, ela vai para aquelas famílias de alcoólicos, de devassos ou de dementes, porque ela se afinizou de maneira tão intensa que ela não consegue mais aceitar o auxílio reencarnatório. E ela é atraída como
de uma forma muito forte para aqueles ambientes e aqueles antros aonde ela está acostumada, aonde ela se sente melhor. Então, a lei de afinidades aproxima os seres similares. Um passado de culpas arrasta a alma atrasada para grupos que apresentam analogias com o seu próprio estado fluídico e mental, estado que ela própria criou com seus pensamentos e ações. Abrir-se-á nova existência, novo degrau de quedas, abrir-se-á nova existência, novo degrau de queda para o vício e para a criminalidade. É a descida para o abismo. São aqueles espíritos que, embora não retrogradem, eles não têm, às vezes, muito o que retrogradar. Ele já está num estado tão terrível de erro, né? De vício, que ele não consegue mais andar para frente. Ele fica estacionado nisso aí durante muito tempo. E ele desencarna e retorna à encarnação dentro dos mesmos ambientes. Ele está como que preso por grandes, acorrentado nisso aí, porque ele quer, ele alimenta esses pensamentos. Então, senhora do seu destino, a alma tem de sujeitar-se ao estado de coisas que preparou, que escolheu. Todavia, depois de haver feito de sua consciência um antro tenebroso, um covil do mal, terá de transformá-lo em templo de luz. Então, não adianta, porque a evolução ela vai acontecer inexoravelmente, com muita dor, com dor ou sem dor, mas ela vai acontecer de qualquer maneira. Depois de tanto sofrer, a alma começa a sentir impulsões novas que a levarão a meios mais adequados ao começo de sua renovação e, finalmente, irá fazendo progresso. Então, ela começa a ser como que os espíritos benevolentes, amigos, que estão lutando por essas almas, elas, muitas vezes, depois de muito tempo, elas conseguem achar uma brecha na consciência, para que eles possam começar a fazer um trabalho. Vamos falar até sobre aquele livro, Libertação, de André Luiz, mostra uma coisa muito interessante de uma mãe já de muita evolução espiritual, indo atrás de um filho que se encontra no antro do mal, né? E o processo todo de reabilitação a que o espírito desse está, digamos assim, está em espera, né? O retorno da superfície, quando ela começa a voltar, né? Ela foi lá embaixo, no fundo do poço, e ela começa a voltar. No entanto, não será sem custo que ela se levantará. Na escabrosa e íngreme subida, o passado dominará por muito tempo o presente, e o seu peso fará vergar mais de uma vez os ombros do caminhante. Mas do alto, mãos piedosas estender-se-ão para ele e ajudá-lo-ão a transpor as passagens mais escarpadas. Então, o retorno desse espírito não vai ser fácil, vai ser doloroso e vai ser muito difícil, mas ele vai ter sempre a ajuda da espiritualidade que vê o esforço dele, a vontade dele de realmente superar aquela condição tão triste que ele havia se atirado antes disso. E aí diz uma coisa muito interessante, uma frase que Leon Denis, até ele bota em itálico no livro, tem uma autoria, alguém autor, mas eu não sei quem é o autor. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 100 justos que perseveram. É a bondade. Eu acho que para o espírito que evoluiu, o regresso ao espaço representa o descanso depois do trabalho, a bonança depois da tormenta, a concentração tranquila e serena depois da expansão ativa e do conflito ardente. Então, isso para nós realmente é uma luz do fim do túnel, né? A gente vai conseguir, ao longo das nossas existências, pelo nosso próprio esforço, carregando as nossas próprias culpas e refazendo os nossos próprios caminhos, né? E cuidando desse nosso destino espiritual da melhor maneira possível, nós vamos chegar nesse ponto aí, né? Do descanso depois do trabalho, a bonança depois da tormenta e a concentração depois da expansão ativa ou do conflito ardente, né? E o lapso de tempo entre as encarnações é variável. Pode dar-se imediatamente após a morte ou depois de um período de tempo mais ou menos longo,
durante o qual o espírito fica no que conhecemos como erraticidade. Leon Denis afirma que não há para isso uma regra exata. Aproximam-se ou distanciam as encarnações segundo o estado das almas, segundo o seu desejo de trabalho e de progresso, bem como segundo as ocasiões favoráveis que lhes são oferecidas. E Leon Denis acaba para nós, e eu boto aqui uma frase dele muito bonita nesse livro. O nosso futuro está em nossas mãos, e as nossas facilidades para o bem aumentam na razão direta dos nossos esforços para praticá-lo. E ele assina, Leon Denis. Obrigada, gente. Eu vou agora abrir para a gente poder fazer algumas considerações, se tiver tempo, mas antes disso, avisando que no próximo capítulo 14 é o nosso companheiro Tom que vai fazer.